Olá, irmãos. Boa tarde a todos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E agora, iniciando essa semana, estamos aqui com essa oportunidade de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. E eu convido aos irmãos para a gente iniciar esse nosso período com uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por essa semana que se inicia. Rogamos a Ti que o Senhor esteja, Senhor Deus, presente, nos direcionando, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, abençoando também os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, nos ouvindo nessa live. Que a Tua palavra venha falar, Senhor Deus, aos seus corações, aos nossos corações. Que o Espírito Santo venha estar abrindo os nossos olhos, abrindo as nossas mentes e que a sua palavra seja relevante, Senhor Deus, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, hoje, continuando, falando um pouco sobre as promessas de Deus, o Deus da palavra, o Deus é um Deus de palavra, gostaria hoje de tratar um assunto falando sobre as promessas do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus Cristo. Então, nós vamos analisar um pouco a vida de Jesus Cristo e ver as promessas que existiam lá no Antigo Testamento, mas na vinda de Jesus Cristo, na sua primeira vinda aqui, ele cumpriu. Então, nós vamos analisar um pouco sobre essas promessas, essas profecias que a palavra de Deus ela fala e que Jesus ele cumpriu. O foco, meus irmãos, de cada parte do Antigo Testamento é demonstrar a Jesus Cristo. Então, nós veremos que de Gênesis até Malaquias, todo o Antigo Testamento, o foco é esse, é demonstrar a Jesus Cristo, é preparando a humanidade, não somente a nação de Israel, mas toda a humanidade para a chegada de Jesus Cristo. Então, nós vemos Jesus Cristo ali chegando e os evangelhos contam essa história, a biografia de Jesus Cristo, e o Antigo Testamento inteirinho, desde que o pecado entrou no mundo, Deus ele vem preparando a humanidade para receber a Jesus Cristo. Então, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, sendo ali a primeira promessa, a profecia, a grande profecia sobre a vinda de Jesus Cristo, a partir dali Deus já vem preparando a humanidade para a vinda de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, várias profecias foram feitas com relação à vinda do Messias, ungido do Senhor, aquele que resolveria o problema do pecado. Nós vimos na live passada sobre esse assunto, Gênesis capítulo 3, versículo 15, sendo a grande promessa, a primeira grande profecia a respeito de Jesus Cristo. Logo depois disso, várias outras também surgiram, porque Deus ele foi consolidando a sua profecia da vinda de Jesus Cristo, até que Jesus Cristo veio. E nós vamos analisar a vida de Jesus Cristo aqui na terra e as profecias que aqui na terra ele já foi cumprindo. Olha só o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 27. Nós veremos aqui dois textos iniciais que vão nos dar base para entender que Jesus Cristo ele veio cumprindo as profecias. E nesse texto aqui de Lucas, capítulo 24, versículo 27, foi depois da ressurreição de Jesus Cristo, onde ele apareceu para os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, esses dois discípulos saíram de Jerusalém, estavam a caminho de Emaús, que eles estavam todos duvidosos quanto à notícia de que Jesus Cristo parece que tinha se ressuscitado. E agora, nesse contexto, Jesus aparece para eles e abre os seus olhos, abre os seus entendimentos, que Jesus Cristo, tudo que está escrito no Antigo Testamento, Jesus Cristo veio para cumprir. E diz assim esse versículo: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só que lição e que aula eu fico imaginando que esses dois discípulos eles tiveram ali na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou todo o Antigo Testamento para eles, mostrando ali que Jesus Cristo veio cumprir todo o Antigo Testamento. Então Jesus começou expondo os livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mostrando as profecias que estavam ali, falando a respeito de Jesus Cristo na sua primeira vinda e que Jesus ele veio cumprir tudo isso. Isso engloba também a sua morte e a sua ressurreição. Foi isso que ele focou nesses discípulos aí no caminho de Emaús. E olha só mais um pouco também para frente. O capítulo 24, ainda de Lucas, o versículo 44. Neste contexto, agora Jesus aparece
não somente para esses dois no caminho de Emaús, mas para os outros discípulos ali também. E o versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus Cristo, aparecendo para os discípulos, explicou: olha, tudo que estava escrito nos profetas, na lei de Moisés e nos salmos, aconteceu e eu vim e cumpri tudo que estava escrito ali. Antigamente, eles dividiam o Antigo Testamento nessas três partes. Lei de Moisés, sendo o Pentateuco, os profetas, sendo ali os livros que os profetas escreveram, e os salmos, sendo ali os livros de sabedoria, onde nós temos salmos, provérbios, então Eclesiastes. Então, todos esses livros ali, tudo que fala a respeito de Jesus Cristo, Jesus deixou claro para eles: olha, eu cumpri tudo que de mim estava escrito e que eu deveria cumprir. Então, Jesus Cristo sendo claro aqui. Jesus, meus irmãos, ele já chegou na terra cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, logo que ele veio aqui na sua primeira vinda, quando ele se encarnou, quando ele nasceu, ele já veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Já no seu nascimento, ele veio cumprindo essas profecias. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que somente Mateus e Lucas, somente esses dois evangelhos, eles falam a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E no relato da biografia aqui do nascimento de Jesus Cristo, nós já vemos ali Jesus Cristo cumprindo várias profecias do Antigo Testamento, sendo ainda um bebê. Olha só, Jesus, sendo ainda um bebê, ele já estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mas não somente no seu nascimento que nós veremos também profecias que ele cumpriu durante a sua vida adulta também. Então, na primeira vinda de Jesus Cristo, ele cumpriu diversas profecias. Olha só pensando, por enquanto, rapidamente, no nascimento de Jesus Cristo, então o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, que vão relatar o nascimento de Jesus Cristo, só olhando agora somente para o Evangelho de Mateus, nós podemos ali versículos que dizem assim: para que se cumprisse. Então, olha só o que diz Mateus, capítulo 1, versículo 22. Então, olha só o foco do nosso estudo. Jesus veio para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento. Mateus 1, 22 diz assim: ora, tudo isso aconteceu, olha essa palavrinha, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então perceba bem, para que se cumprisse. Olha só Mateus capítulo 2, versículo 15, diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Perceba bem de novo a palavra, para que se cumprisse. E olha só mais um versículo, Mateus capítulo 2, versículo 23, diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Olha só a palavrinha, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele chegou aqui na terra para que se cumprisse as profecias do Antigo Testamento. E o foco do nosso estudo hoje é isso. É as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus Cristo na sua primeira vinda aqui na terra. Desde o seu nascimento até a sua ascensão, ele veio cumprindo todas as profecias que lhe cabiam cumprir na sua primeira vinda aqui. Então, vamos ver o que de fato foi cumprido no nascimento de Jesus Cristo e na sua vida aqui na terra até a sua ascensão. Quais foram, então, as profecias que o Antigo Testamento já estava dizendo e que Jesus Cristo ele cumpriu aqui na sua primeira vinda? Vamos começar, então, ali no seu nascimento. A primeira profecia cumprida por Jesus Cristo que nós podemos perceber é sobre o seu nascimento virginal. O Antigo Testamento, e lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já nos dá essa ênfase que Jesus Cristo nasceria apenas de uma mulher, não teria uma participação do homem ali. E olha só o que diz Mateus capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23, mostrando o cumprimento dessa profecia que diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus irmãos, essa profecia, especificamente falando aqui de Isaías, ela foi predita ali 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Você pode olhar depois aí na sua casa a profecia no Antigo Testamento e Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, mostrando o seu cumprimento. Jesus Cristo, ele cumpriu essa profecia do nascimento virginal. Então, Maria, sendo virgem, ainda não casada com José, não teve relações sexuais com José, ela engravidou, ali pelo poder do Espírito Santo, e ali nós vemos o nascimento virginal de Jesus Cristo. Olha só uma outra profecia também, o local do nascimento de Jesus Cristo foi predito no Antigo Testamento e foi cumprido no nascimento de Jesus Cristo. Olha só o que diz Mateus, capítulo 2, versículos 4 a 6, dizem assim: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Meus irmãos, isso aqui, essa profecia a respeito do local, da geografia do nascimento de Jesus Cristo, foi predito ali por Miqueias, está em Miqueias, capítulo 5, versículo 1, dizendo que o Messias, o guia da nação de Israel, deveria nascer em Belém, ali em Judá. E foi o que aconteceu no nascimento de Jesus Cristo. Jesus, ele nasceu na cidade de Belém, na região de Judá. Jesus Cristo, no seu nascimento, já veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Mais profecias também? O Antigo Testamento, ele fala ali sobre a matança das crianças e a fuga de Jesus para o Egito. E quando Jesus Cristo chegou, essas profecias foram cumpridas também, porque nós sabemos que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo que estavam ali na cidade de Belém. E nessa matança, Jesus Cristo com a sua família, eles fugiram ali para o Egito. E perceba bem, o Antigo Testamento já fala isso, e no nascimento de Jesus Cristo, todas essas profecias, elas foram sendo cumpridas. Olha só o que diz Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. E essa profecia está ali em Oséias capítulo 11, versículo 1, onde Jesus Cristo ele foi chamado do Egito. Então note que no nascimento de Jesus Cristo, ele quando criança ainda, ele como um bebê, ele fugiu para o Egito ali com a sua família, por causa da matança que Herodes ali promoveu das crianças, porque Herodes não queria perder o seu trono, Herodes estava com ciúme, queria matar aquele a quem as pessoas estavam chamando de rei de Israel. Daí foi por isso que ele promoveu aquela matança na cidade de Belém. E essa matança também já foi descrita no Antigo Testamento. Olha só o que diz aí Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18, nós veremos aqui o seu cumprimento. Diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Então a profecia diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. E essa profecia está ali em Jeremias, capítulo 31, versículo 15.
Note bem, na vinda de Jesus Cristo, somente no seu nascimento, nós já vemos diversas profecias sendo cumpridas na pessoa de Jesus Cristo ali. Então, o seu nascimento, diversas profecias do Antigo Testamento já foram realizadas, já foram cumpridas. Isso, meus irmãos, era um sinal evidente para as pessoas daquela época de que aquele menino que estava nascendo realmente era o Messias que o Antigo Testamento estava predizendo. Eles não deveriam ter dúvida nenhuma, porque todas as profecias do Antigo Testamento estavam ali, com exatidão, sendo cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, sendo ele ainda um bebê. Note muito bem isso. Jesus, sendo ainda um bebê, várias e diversas profecias foram cumpridas por ele. Mas não somente no seu nascimento, que as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas por ele, mas na sua vida adulta. Diversas profecias da vida de Jesus Cristo foram cumpridas, né? Então, ali que o Antigo Testamento ele já falava. Então, como são diversas, eu não terei tempo necessário de falar todas elas aqui, mas eu posso citar pelo menos algumas para os irmãos entenderem um pouco mais. Por exemplo, Jesus ele cumpriu uma profecia que está em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, quando ele foi pregar ali na terra de Zebulon e na terra de Naftali. Então ali o texto fala que a terra de Zebulon, na terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, resplandeceu a luz para eles. E era Jesus Cristo que estava ali, naquele momento, mostrando a sua glória, mostrando a sua luz, a sua salvação para os povos da terra de Zebulon e Naftali. Então, Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Outro texto também, por exemplo, Zacarias capítulo 9, versículo 9, o Antigo Testamento predizendo sobre Jesus Cristo, sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Olha só, o teu rei vai vir montado num jumento, filho de jumenta. Perceba bem, o Antigo Testamento mostrando detalhes do que Jesus Cristo iria fazer. E quando Jesus Cristo estava aqui na terra, todos esses detalhes realmente foram cumpridos na sua vinda. Entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, ali em Zacarias capítulo 9, versículo 9. E temos diversas outras profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus Cristo também na sua vida adulta. Mas eu gostaria de passar um pouco mais para frente. A morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição também foi cumprida por Jesus Cristo, uma profecia do Antigo Testamento. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e versículo 4. Diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, olha só, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Diversos textos do Antigo Testamento falam da morte de Jesus Cristo e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, da morte de Jesus Cristo você já pode encontrar ali em Êxodo, você pode encontrar em Salmos, você pode encontrar em Isaías, capítulo 53, falando também da ressurreição de Jesus Cristo. Jó, ele fala também da ressurreição de Jesus Cristo. Os Salmos, ele cita a ressurreição de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele cita a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E com isso, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele é o centro das profecias do Antigo Testamento. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos desprezar as profecias. Perceba bem o que é dito. Não desprezeis as profecias. Então, quando o assunto é profecia, nós devemos ter muita atenção neste assunto, porque Jesus Cristo, ele veio na sua primeira vinda cumprindo todas as profecias que lhe cabia para a sua primeira vinda. Isso nos dá uma base e uma certeza, uma fé em nosso coração de que na segunda vinda de Jesus Cristo, ele cumprirá todas as outras profecias que ainda lhe restam, que são para o futuro. Note bem, Jesus é o centro das profecias do Antigo Testamento. Então, não despreze as profecias. Olha só, a nossa Bíblia, ela tem 1189 capítulos. Perceba bem, toda a Bíblia, 1189 capítulos. Desses 1189, 400, aproximadamente 400 capítulos são capítulos proféticos. Então,
por isso que nós não devemos desprezar as profecias, porque senão nós estaremos desprezando 400 capítulos da palavra de Deus. Então, não devemos desprezar as profecias, mas ler toda a Bíblia, principalmente agora, pensando nesse estudo, o Antigo Testamento, enxergando a Jesus Cristo ali em todas as profecias. Porque Jesus Cristo, ele mesmo disse isso em João, capítulo 5, versículo 39. Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Note bem, o Antigo Testamento testifica a respeito de Jesus Cristo. E Jesus é o centro das profecias. E aqui nós vemos esse pequeno estudo falando sobre as profecias do Antigo Testamento cumpridas por Jesus Cristo. Isso fortalece cada dia mais a nossa fé. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas a nós, por esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que foi entregue a nós completa, Antigo e Novo Testamento. E obrigado porque Jesus Cristo, na sua primeira vinda, cumpriu todas as profecias que lhe cabiam, que o Antigo Testamento já predizia sobre a sua primeira vinda. E obrigado, Senhor Deus, pela certeza que nós temos, porque na segunda vinda de Jesus Cristo, ele cumprirá todas as outras profecias que também lhe cabe, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles falam sobre a segunda vinda. E obrigado por essa certeza que nós temos pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, continue abençoando a vida de todos vocês.